Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Já são meio-dia e meia, né? Quase. Prometo que vou ser bem rápido, tá? Porque deve estar todo mundo com fome, já querendo almoçar. Devo só levar mais ou menos umas 2 horas e meia para fazer a minha palestra, mas vai ser rápido. Bom, gostaria primeiramente de me apresentar. Eu sou Ronald Perrini, sou BDM de TI. E o que é a função de BDM? Na área comercial existe o Account Manager, que todo mundo conhece, que é o tradicional gerente de contas, que é a pessoa que faz o relacionamento com o cliente, e existe uma figura que é a figura do pré-venda. O pré-venda, ele é uma pessoa técnica que ele entende de tecnologia, ele entende muito de TI e ele vai junto com esse gerente de contas nas visitas para que ele forneça a solução e ele faça todo o desenho da solução para ser entregue para o cliente. E o BDM, ele seria uma figura com conhecimento técnico, o mesmo conhecimento que o pré-venda tem, mais o conhecimento que o Account Manager tem. Quem de vocês aqui está interessado em mais informações da área comercial e em migrar para a área comercial? E vocês também têm esse interesse? Sim, né? Então, ótimo. Preparei um workshop básico de vendas para a área comercial. Então, vou contar só um pouquinho da minha história. Eu vim da área técnica e eu trabalhei por 13 anos na área técnica, onde eu fui consultor, fui analista, passei por todos os níveis, desde estagiário até chegar a consultor sênior. Eu tinha um certo conforto, porque eu entendia muito tecnicamente. A minha equipe que trabalhava comigo também via que eu entendia, me respeitava, e os meus chefes, a minha liderança, também me respeitava. Então eu tinha um ótimo status ali como técnico. Só que eu tive uma oportunidade para migrar para a área comercial. E isso foi o maior desafio da minha vida. Porque hoje eu sei que eu sou apaixonado pela área comercial. Mas, nos meus primeiros meses, isso foi muito difícil. Onde no comercial, os gerentes de conta não me conheciam, eu não tinha nenhuma informação para agregar e eu entrei me sentindo assim, um estagiário. Mas para quem vem da área técnica, não é óbvio. E essas informações eu vou compartilhar aqui com vocês na minha apresentação. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês são as nomenclaturas utilizadas na área comercial. Lead, Pipeline, OTC, MTC, FOB, BOM, Revenue, mapeamento, incentivo, cross-selling e upselling. Isso daqui é óbvio para todo mundo que trabalha na área comercial. Para mim não foi óbvio. Um exemplo para vocês entenderem na prática de como que eu me sentia. Chegar para um consultor e você virar para ele e falar assim, cara, a minha máquina tá cheia de vírus. Aí falar, interessante. E há quanto tempo que está aparecendo vírus? Não, começou a aparecer vírus há um mês, que foi quando eu instalei meu antivírus. E antes? Não. Antes funcionava perfeitamente. Eu não tinha antivírus, não aparecia, não pipocava nada na minha tela. E aí eu olho e falo, caramba, cara. É óbvio, né? É óbvio para mim que a máquina já tinha vírus e depois que instalou que ele está descobrindo. O óbvio, às vezes, é óbvio para uns e não para outros. O que é lead, pessoal? É oportunidade. Então, sempre que você fizer uma visita em um cliente, ou sempre que existe uma oportunidade de venda de um produto ou um serviço seu, isso é um lead. Pipeline. Pipeline é o conjunto de todos os leads que você tem naquele mês. Então, por exemplo, a minha empresa presta um serviço de TI. E nesse mês eu fiz 10 visitas e dessas 10 visitas gerei 5 leads, 5 oportunidades reais de compra. Então, o meu pipeline são de 5. E aí eu vou ter lá, lead, venda do software tal, cliente tal, e status tal. Lead, pipeline 2. Então, meu pipeline são todas as oportunidades
todos os leads. O que é forecast? Forecast é quando você está fechando uma venda e o seu cliente já indicou que vai fechar com você. Então você coloca no forecast aquilo que era um lead, só vira forecast aquilo que só ainda não virou pedido, mas o cliente ele já falou que vai assinar um contrato, que já está tudo certo, ele já gostou do seu serviço, já falou, não, Ronald, eu estou assinando sexta-feira. Então, isso virou forecast. Você lança o forecast, você sabe que é tudo que vai entrar certo aquele mês. Mas o que pode ser forecast? Eu tenho um contrato, e esse contrato ele é anualmente renovável. Quando você faz um projeto, o OTC significa One Time Charge. Então, vamos dizer que você faça um projeto de consultoria. Então, e esse projeto é uma consultoria e uma implementação de um sistema, de uma infraestrutura de backup, por exemplo. Então, você tem One Time Charge. É uma cobrança única, que seria a cobrança de implementação. Então, você só cobra uma vez. E o MTC? O MTC seria aquele serviço que você presta todo mês. Então, por exemplo, nessa consultoria de backup, eu vou fazer toda a implementação, vai custar, não sei, 20 mil reais e a gestão custa 2 mil reais. O OTC é a consultoria inicial e a gestão mensal é o MTC. FOB é quando você compra, é o valor que você paga para o fabricante. Então, eu vendi um licenciamento de Visual Studio e eu vendi para o meu cliente. O que acontece? O distribuidor que eu compro as licenças para revender, quando eu recebo a tabela dele, aquele preço que está lá é o preço FOB. Tá? Então, eu pego um preço, por exemplo, custa 1.000 e eu coloco a minha margem e revendo para o final. Então, sempre que conversarem com vocês, qual é o FOB desse negócio? Você sabe, o FOB é o que você paga para o distribuidor ou para o fabricante. BOM, BOM. Bill of Material. Por exemplo, você vai compor uma solução. Eu vou vender uma videoconferência. O licenciamento é uma classe, é software. Equipamento é outro imposto, porque é hardware. Garantia também é outra classificação, né? E suporte também. Então, quando você monta tudo que compõe a solução, isso significa o BOM. Revenue é receita. Quando você finaliza um projeto, você tem um revenue. O revenue é o valor total de todo o seu projeto. Tá bom? Mapeamento. Mapeamento, isso é muito utilizado. Quando você trabalha um fabricante e você vai vender VMware, por exemplo. E aí eu visitei a sua empresa para vender VMware. Eu fiz essa visita já há 6 meses atrás e comecei a te mostrar como funciona a solução e você teve um interesse. Eu vou no fabricante e falo, olha, eu visitei a empresa do Wellington e o Wellington realmente está com interesse de comprar. Ele não vai comprar agora, mas eu fui o primeiro a ir lá. O fabricante me dá um mapeamento. Então, eu tenho a preferência da conta do Wellington. Se ele for comprar, eu tenho um desconto maior. Todo mundo que vende VMware, vamos dizer que tem um desconto do preço de lista de 10%. Eu, como fui o primeiro e eu tenho um mapeamento, eu tenho um desconto de 20%. Então, é assim que os fabricantes trabalham e você, sempre que você fizer um trabalho, você sempre tem que mapear. Incentivo. Esses termos, esse jargão aí, Ele perguntou se esses termos são só para TI ou se vale para as outras áreas. Esses termos são cotidianamente repetidos em TI. Isso é o caso do antivírus, é como se fosse o óbvio, todo mundo de TI sabe. Então, isso é muito para TI. Porém, em vendas, isso são nomenclaturas de vendas. Então, eu acredito que para outras áreas, tem termos aqui que eu tenho certeza que são, por exemplo, cross-selling, upselling, lead, pipeline, forecast, isso é para todas as outras áreas. Agora, BOM é muito mais para TI, porque é um termo mais dele. E é FOB também. O incentivo, por exemplo, um fabricante, a Microsoft, quando ela começou a vender cloud, ela virou para todos os parceiros e falou, olha, quando vocês venderem cloud, eu vou te dar um incentivo. Se vocês fizerem uma venda de, vou botar aqui, de 10 mil,
eu te dou 10% de volta. Eu deposito na sua conta. Então, você fazia sua venda de 10 mil FOB. Agora, vamos pensar aqui um negócio. Você tem o FOB da Microsoft, 10 mil. É o que você paga para eles. Então, eu fiz uma venda e eu peguei esses 10 mil e eu botei a minha margem. Botei a margem de 10%, vamos dizer. Vendi por 11 mil, certo? Ok. Recebi o dinheiro, paguei o fabricante. E tem produtos que o fabricante dá um incentivo. Quando você vende, ele volta com dinheiro para sua conta. Então, é sempre bom, quando você fechar uma parceria ou conversar de alguma parceria, se perguntar, e quais os incentivos que você tem? Isso é muito normal também. Cross-selling, eu vou utilizar um paralelo aqui, muito com avião, com aeroporto. Tem algumas companhias aéreas que você compra a passagem, você entra, dentro do voo eles passam vendendo um outro produto, de repente uma Coca-Cola, antigamente davam de graça, né? Hoje em dia eles estão vendendo. Então, o que é cross-selling? Cross-selling é um cliente seu que compra um produto, você bota um outro produto secundário ou outro produto de suporte para você vender também. Por exemplo, é um cliente que compra uma televisão, ele está comprando com você a televisão e você vende, oferece depois o prendedor da televisão. Então, isso é uma venda de cross-selling. Upselling também é ótimo. Upselling com companhia aérea também. A pessoa comprou uma passagem, mas na hora de embarcar, a moça fala, olha, senhor, você não quer pagar R$ 35,00 e sentar nas nossas cadeiras Gol Plus, que tem mais espaço e são mais confortáveis? Então, o upselling é você fazer um upgrade naquilo que a pessoa comprou. Tá? Então, isso tudo são nomenclaturas e táticas de como vender mais. Tipos de controle, pessoal. Olha só, deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque a partir de agora eu vou soltar muito conteúdo. E o que eu vou falar vai vir um material denso mesmo de vendas. É um material assim que se você pegar e você estudar, você vai conseguir falar com qualquer profissional da área de vendas. Então, é muita informação e eu vou começar a jogar agora ela aqui, tá bom? Vamos lá. Venda bruta, tipos de controle. Toda empresa precisa controlar os seus números de vendas para poder saber se a empresa está sendo bem sucedida ou se ela está indo mal sucedida. Todo mundo sabe que vendas é o oxigênio de todo o negócio, né? Então, quais são os dois tipos que as empresas controlam as suas vendas? Ela pode controlar por um tipo, venda bruta. Isso é um tipo. O que é isso? Eu tenho 5 vendedores e eu falo assim para esses vendedores, olha, vocês têm que vender 1 milhão por ano, tá bom? E ele fala, posso vender aqui, mas eu tenho que me preocupar quanto que é o FOB, quanto que é a margem. Não, você não precisa se preocupar com nada. Você tem que vender bruto 1 milhão por ano, ok? Só que o que acontece? Nesse tipo de controle, a empresa ela fala o seguinte, olha, a margem mínima que a gente opera aqui, vamos dizer que seja de 10%. Não, seja de 15%. Então ele sabe, o próprio vendedor ele não tem autoridade para baixar essa margem. Ele tem que trabalhar com aquilo lá de 15%. E ele vai vender. O dono da empresa, ele sabe que se o cara vendeu 1 milhão e nenhum vendedor pode abaixar a margem de 15%, ele já sabe que automaticamente o cara bateu a meta de 1 milhão, foi 150 mil que a empresa botou de lucro, independente das outras coisas que teve que pagar. Então isso é uma maneira fácil de você controlar todas as vendas da sua empresa. É uma maneira mais simples, né? E isso também é uma maneira muito utilizada. É óbvio que tem negócios em que você precisa diminuir a margem e tem negócios que você pode aumentar a margem. Então, por exemplo, se houver um negócio que você precisa botar a margem de 15% para 10%, você vai conversar com o seu gestor, o gestor vai pegar uma autorização, para aquele negócio ele autoriza dar o desconto, e aí você faz a venda e esse valor bruto é o valor que você controla. Você sabe tudo que você botou de fatura para os seus clientes e tudo que os clientes pagaram e pronto, você tem que chegar naquele valor por ano e no final você recebe a sua comissão acordada. E tem um outro segundo tipo de controle, que é o controle por lucro líquido. Esse controle dá muito mais trabalho, porque toda venda que é feita,
o time de vendas ele precisa ter um controle de saber todos os negócios. Então, imagina uma equipe com 10 vendedores e todo mundo fazendo vendas, entrando pedido aí pelo menos a toda semana. Então, entrou um pedido novo, tem que ter alguém pegando aquele pedido, destrinchando para ver tudo que foi de custo, tudo que é de lucro e separar, esse aqui foi o lucro. E aí ele faz para todos, imagina todas as notas fiscais que a sua empresa vende. Então dá muito mais trabalho, mas também você chega para o vendedor e fala, olha, seu objetivo aqui é fazer em um ano 200 mil reais de lucro líquido. E aí o cara pode mexer na margem, aí é com ele. Se o cara conseguir fazer uma venda e botar uma margem de 50%, e botar 100 mil reais, entendeu? Já entrou. O que ele tem que fazer é 200 mil de lucro líquido. Então, esses são basicamente os dois maiores tipos de controle em qualquer área comercial. Vamos lá, pessoal. Agora, o que é importante em vendas? O importante em vendas é lead, é oportunidade. É você realmente vender, tá? Então, como é que se cria do zero um novo lead, uma nova oportunidade? Cara, primeiro, é prospectar. Prospectar. E quais são as maneiras mais eficientes de você prospectar? Vamos lá. Eventos. Você pode ligar para vários clientes e você marcar um café da manhã, ou marcar uma apresentação de produto, ou marcar um almoço, ou fazer algum evento onde você faz uma apresentação e vários clientes assistem aquela única apresentação. Hoje em dia é muito utilizado o webinário. Então você manda um link para o cliente, todos os seus clientes eles se conectam naquele horário e você fala através da internet e todo mundo assiste aquela sua apresentação. Então o evento cria novas oportunidades, tá? Visite seus clientes, porque lá dentro ele vai começar a contar quais são os projetos que ele tem e o que ele está pensando em fazer, tá? E-mail marketing, então envie e-mail também falando, olha, saiu o lançamento da versão nova do produto tal, ou então tem aqui uma nova funcionalidade. Telefonema, pode ligar também para todos os clientes que você conhece, para você falar e pedir uma visita, e fabricante. Porque quando você faz parceria com um fabricante, ele passa lead para você. Os fabricantes, a maioria não vendem direto, vendem através de um parceiro. Vamos lá. O que é importante aqui no gerenciamento do lead, tá, gente? Primeiro, quando você está criando um lead, você tem que entender como é que funciona na cabeça de um cliente o processo de compra. Porque eles sempre compram depois que ele sente a necessidade. Isso acontece com todo mundo. A maioria das pessoas tem uma dor, tem um problema que está latente, mas que ele nem sabe, de repente, direito que problema é esse. Então, por exemplo, o que seria isso? Vamos dizer que tem uma equipe de TI que tem um servidor que cai de madrugada. Mas todo dia o analista chega de manhã e liga aquele servidor ou então dá um comando para voltar ao serviço. Tá? Ele sabe que ele tem um problema, mas ele está resolvendo lá. Ele está contornando. Mas ele tem uma dor lá que está todo dia de manhã, ele sabe que ele tem que dar um comando, por exemplo, de restart de IS para subir o serviço. Ok? Então, esse é o primeiro estágio e é onde está a maioria das pessoas. Tá bom? O segundo estágio é o reconhecimento do problema. Você vai conversar com seus clientes e eles vão contar como é que são o dia a dia deles, as coisas que acontecem. Depois que o cliente conta um negócio desse exemplo para você, você fala com ele o seguinte, olha, eu vou fazer uma análise que eu vou descobrir por que isso está parando. Tá? E aí você faz uma análise, verifica uma porção de coisa e descobre que, de repente, o sistema está parando porque está desatualizado ou porque não... Vamos botar aqui, porque está com uma versão do sistema operacional desatualizado. Tá? E não tem suporte.
você não consegue detectar exatamente o que é, mas você sabe que a solução é fazer um upgrade. Quando você descobre exatamente o que acontece e quando você tem uma solução que resolve esse problema, aí você está lá no nível 3, lá no topo, que é onde o seu cliente sabe que a solução é fazer uma atualização e aí ele pensa, pô, mas como eu atualizo, para qual sistema eu atualizo, né? Porque uma coisa é você saber que tem que fazer atualização, mas eu tenho que fazer para a última versão ou eu posso fazer para uma anterior? Eu tenho que botar numa anterior, mas eu boto no último Service Pack ou eu posso botar num bem mais, em qualquer um? Entendeu? Então, ele tem várias dúvidas. Então, no item 3 é você pegar e você formatar toda a solução. Você explicar, olha, o que você tem que fazer é versão tal, vai levar 3 dias para implementar, eu pego desse servidor, passo para esse, copio, não vai ter disponibilidade. Todas as dúvidas que passam na cabeça dele, ele já conhece a solução. Aí ele já está pronto para comprar, tá bom? Isso vale tanto para um produto. O que é um produto? O produto é um software, é um sistema ou para um serviço. O que é um serviço? É uma consultoria, uma implementação. Tá? Outra coisa que é muito importante na área comercial, pessoal, todas as oportunidades têm que serem vistas por essas 3 fatias. Uma é a oportunidade mesmo, é se o cliente tem a necessidade e como que cura. Qual é a solução técnica que cura aquela necessidade? Isso é muito importante porque é isso que vai fazer ele comprar. O outro é o relacionamento. Você tem que ter um relacionamento com o cliente, ele tem que confiar em você. Ele tem que acreditar no seu serviço, ele tem que ter alguma experiência. Então, você tem que cuidar do relacionamento com o seu cliente muito bem. E o terceiro seria o negócio. Porque, às vezes, você está oferecendo uma solução porque você tem um ótimo relacionamento, você tem uma solução, mas aquilo não vai te dar muito dinheiro. Ou então você vai trabalhar pra caramba e enquanto isso teria outro negócio que você poderia estar trabalhando e você ganharia muito mais. Então você tem que analisar o negócio por negócio, entendeu? O que vale a pena entrar. Então sempre analisar esses 3 como um todo, tá bom? Como é que você faz isso? Tá, boa pergunta. Ele perguntou como é que faz para... Se você chegar na conclusão que não vale a pena você entrar no negócio, de repente por uma questão financeira, né? Como é que você faz com o seu cliente? Pensar no seu relacionamento, tá? E o que as pessoas querem? Elas querem ter pessoas honestas e pessoas verdadeiras se relacionando com elas. Então, o que você vai chegar e falar, olha, infelizmente eu não posso te atender, mas eu posso procurar algum outro parceiro para indicar aqui para te atender. Porque realmente para mim eu não vou fazer isso muito bem. Pronto. E normalmente, o cliente entende. Porque ele vai falar, poxa, obrigado, eu prefiro que você venha e fale isso para mim do que você mande um estagiário vir aqui e fazer um serviço mal feito ou de qualquer jeito. Ele vai te agradecer por isso, pode ter certeza. Cara, não existe esse negócio que empresa compra. Quem compra são pessoas. É uma pessoa responsável dentro da empresa. Ela é que compra, tá bom? Então, e às vezes não é uma pessoa, é um comitê, é um gestor que precisa aprovar a parte de negócio e um time inteiro técnico que precisa aprovar toda a solução técnica. O que passa na cabeça de todas as pessoas antes de fazer uma compra? Vamos lá. Primeira fase, vou usar um exemplo aqui de um carro. Quando você vai sair para comprar um carro, a maior preocupação, primeiro, é a sua necessidade. Tá? Depois você também está um pouco ligado a custo, quanto é que vai custar esse carro, mas o primeiro, nossa, eu preciso ter um carro. O terceiro depois é a solução. Não, mas qual carro? Eu quero da Ford, ou eu quero da Volkswagen, ou eu quero da Renault, né? Mas isso você também não está nem preocupado, mas a primeira coisa que passa pela sua cabeça é a necessidade. O risco, você não está nem aí para o risco, por enquanto. Mas você quer muito o carro. E aí depois que você começa a avaliar, visitar várias concessionárias e ver carro, e você começa a testar, a segunda fase, o que acontece? Muda já bastante. O que passa na cabeça da pessoa, ela está avaliando a solução. E aí ela vai sentar, não, mas esse aqui tem airbag ou tem freio a disco, aí esse tem kit multimídia, então ela está avaliando todas as soluções e ela vai ver qual é a melhor solução que ela quer para ela.
Então, nesse momento, na fase da avaliação, o mais importante é qual solução ela vai tomar. Você vê que a necessidade começa a deixar um pouco, a cair um pouco. Ele já fala, poxa, já não estou com tanta necessidade assim, mas ele ainda quer, tá? Então, na fase de avaliação, sempre ela está preocupada com a solução. E na fase de compra? Na última fase de compra, aí o risco vai lá para cima. Porque todo mundo tem medo de fazer uma compra errada. Se, justamente na hora da pessoa assinar o cheque, ela está pensando no risco. Ah, mas o que pode acontecer? Ah, mas será que o seguro é muito caro? Ah, mas será que eu vou aguentar pagar? Ah, mas será que consome muito combustível? Então, aí nessa hora ela já está pensando no risco. A necessidade já desceu, depois ela está avaliando também o preço, para botar ali um custo-benefício, tá? E a solução também agora ela já não está existindo mais, porque ela já viu qual era a solução que ela quer, então agora ela está avaliando qual é o que tem menos risco. Aí o que muda? Então tá, o que a gente pode trazer isso para a vida do comercial? Pessoal, sempre que tiver para fechar um negócio e você já entende que o último passo para fechar um negócio, as pessoas estão muito preocupadas com o risco, o que você vai fazer? Você vai trabalhar para você diminuir o seu risco, o risco dela fechar com você. Então, você vai conversar com ela e vai falar, não, olha, mas eu dou garantias, você pode comprar comigo. Não, mas, se não funcionar, olha, se não funcionar, você pode ter certeza, eu boto uma pessoa aqui dedicada, ela vai trabalhar aqui integral até botar isso para funcionar. Mas e o upgrade e o suporte, então você vai diminuindo todos os riscos que aquela pessoa está com medo, entendeu? Para que ela feche com você. Tá? E também tem uma outra estratégia que é, se você está numa concorrência, né? Você está oferecendo um produto e o outro oferecendo outro produto, tem uma estratégia que é você aumentar o risco do outro. Você pode falar, olha, mas aquele lá dá muito problema, eu conheço vários clientes que procuraram ele lá e depois me chamaram e estão comprando comigo. Você pode até comprar com ele, mas depois, o que acontece? Tu aumentou o risco do outro, tá? Então, na última fase, as pessoas estão preocupadas com o risco. Perfil de vendas, os profissionais de vendas, gente. Isso daqui, para mim, foi a maior virada de chave. Eu vi exatamente esse slide quando eu tinha somente 2 meses trabalhando na equipe comercial. E isso, para mim, foi meu maior motivador. Porque o que acontece? Existem 2 profissionais que são da equipe de vendas, tá? São as águias, são profissionais que nascem já com talento, o cara já desde criança sabe vender, então ele já tem habilidades naturais, que ele sabe fazer pergunta, ele sabe induzir a pessoa que ele está conversando para uma compra, ele já faz isso naturalmente, tá bom? Então, mas isso, de todo um time de vendas, isso é muito pouco, isso é muito difícil. São só 20% das pessoas com essa habilidade. Agora, a maioria das pessoas são pessoas que seguem métodos. São pessoas metódicas. E se a gente for colocar uma equipe de vendas de sucesso, imagina uma equipe com pessoas que vendem muito, que dá resultado, e você sabe que 80% dessa equipe é metódica, então isso significa que qualquer um que está aqui nessa sala pode seguir um método e pode ser muito bem sucedido trabalhando na área comercial. Processo é a chave para o sucesso. E agora eu vou compartilhar com vocês um processo. Todo um processo. Pessoal, que processo que eu escolhi para compartilhar? Olha, assim, eu escolhi um processo que chama Microsoft Sales Process. A Microsoft é uma empresa muito forte em vendas, não é à toa que o Bill Gates, né, nem preciso dizer se ele é o homem mais rico do mundo, nem preciso entrar nesse mérito, mas a Microsoft ela é líder. Então, e ela, como ela tem muito dinheiro, ela investiu e ela continua investindo muito em melhorar seus processos de vendas. Então, ela paga milhões nos Estados Unidos para que consultores de vendas desenhem um processo perfeito para ela. Tá bom? Eu já segui esse processo dá muito certo. Dá certo só com a Microsoft? Não, dá certo com tudo, desde venda de licença a venda de serviço.
Microsoft está mudando de licenciamento para serviço, tá? Cloud hoje é serviço, tá, pessoal? Então, esse processo dá certo com tudo. Ah, se eu montar, eu tenho a minha startup e eu vou fazer, tenho uma fábrica de software, eu quero fazer o software e quero vender esse software. Dá certo? Claro que dá. É a mesma coisa. Então, vamos lá, vamos começar com o processo. Eu vou compartilhar com vocês, essa daqui é a tabela de consulta de todo o processo de vendas. Isso depois vocês podem imprimir, podem ter aí na mesa de vocês. Está tudo explicadinho, mas eu vou explicar aqui todos os passos do processo. Praticamente são três grandes quadrantes, 3 grandes fases. Lembra daquele primeiro vídeo da curva? Daquele slide da curva? Então, primeiro é identificar valor, criar valor e concretizar o valor. Selecionar lead, pessoal. O que é selecionar lead? Chegou para você uma oportunidade. Quando você trabalha na área comercial, chega muita bola quadrada. Isso acontece muitas vezes. Eu trabalho vendendo virtualização. Eu vendo VMware. De repente eu recebo um telefonema de um gerente de conta ou de alguém falando, olha, o cliente tal está precisando comprar, renovar para a última versão do VMware. Tá? E eu vou falar, que legal, vou ligar para ele para marcar. Ligo o telefone e aí o cara começa a me explicar. Não, Ronald, não, na verdade é o seguinte, é porque eu tenho um storage que está ligado no meu VMware, só que o storage não está funcionando e eu só preciso baixar um hotfix. Mas não tem nem projeto e a empresa não está nem pensando em pagar a nova versão do VMware, não. Isso aí é só para ano que vem. Primeira fase de tudo, que você tem que... Vai chegar muita coisa assim. Você sempre tem que ter um sistema, nem que você tenha, se você está começando, você tem um Excel, mas você sempre tem que ter um sistema onde você vai botar todos os leads. Lembrando, né? Lead é a mesma coisa que oportunidade, né, gente? Vai chegar muita coisa para você. Você não pode sair colocando dentro do seu sistema esse tipo de coisa, porque isso não é um lead. Morreu. Você fala, ah, não, beleza, cara, então vou te mandar aqui o link, baixa aí, se vira, obrigado, tchau. Então, primeira coisa, chega muita coisa, você vai fazer um filtro inicial, tá? Filtrou. Cara, tá validado. É um lead mesmo? Ah, não. O cara fala, não, Ronald, é sim. Eu estou precisando atualizar a versão, então cadastra no sistema, marca a visita e aí que começou a trabalhar o lead. Esquecer de validar é porque às vezes a pessoa vai no cliente, marca a visita e ela perde uma manhã indo lá, se deslocando. Quando chega lá, é um exemplo desse que ela só não quer atualizar. Isso. Então, você não pode esquecer de validar. Entendeu? Você valide antes de você começar a trabalhar. Qualificar o lead. Então, o lead é válido, vamos qualificar esse lead. O que isso significa? Primeiro, você vai conversar com o seu cliente e aí você vai levantar o BUNT. O BUNT, conjunto de siglas, que significa B, Budget, Authority, Need e time. Então, na sua primeira visita, pelo amor de Deus, tem muita gente que deixa isso para lá. Isso é muito importante, você identificar na primeira visita. Então, você chegou no seu cliente e você vai conversar com ele. E aí ele começa a contar, não, a gente quer atualizar, a gente quer botar um sistema mais novo e eu quero fazer assim, assado. Ok. Você vai conversar, ouve primeiro, sempre primeiro ouve. E você, ao longo da conversa, você começa a fazer as perguntas. Você fala, interessante, que legal. Vamos lá, vamos na ordem aqui. Obviamente que durante a conversa você pode colocar a ordem que você quiser. Mas vamos lá, você fala, que legal. E você já tem verba já para isso? Aí o cliente fala, ah, não, já tem sim, isso já foi aprovado, o diretor já está com a verba separada, a gente quer comprar pelo menos daqui a 3 meses no máximo. Você fala, ah, que legal. Ou então, pode acontecer do cliente falar, não, tem verba sim, mas é só para o final do ano, em dezembro. Beleza, isso é toda informação que você pega. Authority. E aí você está conversando com a pessoa e você fala, ah, tá. E além do senhor Yuri, quem mais eu preciso falar aqui? Quem é a pessoa que realmente aprova todas as compras? Ele fala, ah, não, sou eu mesmo. Eu falo, pô, beleza, anotei lá. Ou então ele pode falar, porque isso, às vezes você pode estar conversando com uma pessoa e depois no final de tudo que você mandou a proposta, ela fala, não, tem que falar com o diretor. Eu só sou... Pô, então você perdeu tempo, tá? Então tem que identificar o authority. Need. E ali, nesse primeiro papo, tem que identificar se o cara tem a necessidade mesmo. Porque às vezes
ele está pedindo para atualizar a nova versão do VMware, só que o que ele precisa mesmo é um hotfix. Então você faz um trabalho de uma proposta, perde um tempo e o cara não tem necessidade, quando chegar lá no final, ele vai descobrir que ele precisa de um hotfix. Não tentem vender nada que o seu cliente não precisa. Identifique a necessidade, só venda o que o cliente precise, pelo amor de Deus, porque eu acredito que todo mundo aqui é da área técnica, todo mundo sabe que um cliente satisfeito é uma satisfação muito para a gente, né? Então, todo mundo aqui quer fazer um trabalho bem feito, quer ser bem reconhecido. Então, na fase 1, em 10%, já identifica se tem a necessidade. Se tiver, ótimo, anota. E o último é o time, que é justamente a pergunta. Você fala, tá bom, e você quer esse projeto para quando? Eu quero esse projeto para daqui a 3 meses. Ok, você anota lá. Então, na primeira fase de qualificar, você tem que levantar tudo isso. Com base em todas as informações, você vai classificar qual projeto você vai dar foco agora, qual projeto você vai dar foco depois. Porque existem várias variáveis e como você vai trabalhar cada projeto. Uma vez que você identificou o bunch, você tem que desenvolver estratégia. Você já fez uma conversa inicial, tá? Com o seu cliente, ele já te explicou, você já tem todo o bunch já, e ele já te explicou qual é a necessidade dele. Você entendeu qual é a necessidade dele, primeira conversa, pessoal, não fala nada, só ouve. Tem que entender detalhe por detalhe quais são as necessidades dele. Não fica ansioso de chegar, não, mas o meu software de backup resolve isso aí. Calma, ouve tudo como um todo. Então, vamos lá, entendeu a necessidade dele, o que você vai fazer? Você vai estudar qual é a solução melhor para atender ele. Então, vamos dizer que ele tem uma necessidade de backup e você vende software de backup. Você vai estudar e aí você vai voltar, você vai fazer um desenho, vai falar, olha, então eu vou precisar, já que ele vai trocar o backup, eu preciso do software, então eu vou precisar também de fita, porque eu vou colocar uma fita mais moderna, um disco, vamos dizer que ele vai gravar agora para disco, que é muito mais rápido. Então, vou precisar de disco, e então vai ter que entrar um storage novo aqui para colocar um disco novo. Então, você começa a ver tudo que compõe a solução. Desenvolver a estratégia, você entender o que você vai oferecer, você engajar todo mundo, todos os outros parceiros que compõem a solução, porque às vezes você precisa de um storage mesmo. E já pensou se o cliente não consegue comprar o storage? Morreu tua venda. Então você já fala com o cara de storage, engaja todo mundo. Você entende quem são os seus concorrentes, tá? E você vai desenvolver a sua estratégia, o que você vai chegar lá e vai oferecer. Depois que você desenvolveu a estratégia, vamos lá, apresentar valor. Eu já estou com toda a estratégia já, e aí você marca aquela visita no seu cliente para você fazer uma apresentação da solução que você desenhou para ele. Você já vai ligar para o seu cliente e falar, olha, já estou aqui, cara, estou com uma apresentação, vou levar aí para te mostrar. Aí o cara vai ficar super ansioso, né? Falar, pô, demorou, ótimo, vem aqui. Aí você vai lá e aí você começa a mostrar. Você chega e fala, olha, então o seu problema aqui, eu vou colocar esse software, vou colocar essa solução aqui, vai resolver esse problema, não sei o quê. E aqui ele vai começar a perguntar, mas e a situação assim? Você fala, não, aqui resolve. E aquela outra situação? E aí aqui você vai matando todos os questionamentos técnicos que ele tem, tá? Então, nessa sua apresentação, tenha uma apresentação bem feita, leve uma apresentação bem preparada, tá? Mostrando todos os pontos que você está cobrindo. Se ele tiver alguma dúvida, você não souber responder na hora, você para nessa fase, você fala, não, então peraí que eu vou voltar, ou então te respondo. Mesmo que você volte para a sua empresa, você depois responda, mas você congela nessa fase, não avança para a fase seguinte, tá? Então aqui você só sai dessa fase quando você pega um ok do cliente de que tudo que você apresentou, ele entende que vai funcionar. Isso é você mostrar valor. Você chegou, mostrou que o seu produto vale, que o seu produto resolve e pronto. Só sai dessa fase depois do ok dele. Vocês já viram test drive, né? Você chega na concessionária e o vendedor fala, não, esse carro é maravilhoso, é silencioso. Aí inventaram o test drive. Há 20 anos atrás eu acredito que não tinha, né? Não sei se alguém aqui pode
falar se tinha ou não, mas já estão acusando, né? Coitado do Marcelo. Sacanagem. Não tinha, Marcelo? Obrigado. Então, pessoal, aí o que acontece? Hoje em dia, todo mundo quer fazer o test drive. Ele quer ter certeza do que o que estão falando para ele é verdade. Então, imagina, você mostrou no PowerPoint, a sua solução tá lá, linda, maravilhosa. E o cara, ele precisa ter certeza de que aquilo funciona. E como é que você tem certeza? Sabe qual é o jeito que você passa a certeza para o cara? É fazendo POC. E aí, muita gente comete o maior erro na TI, que é chegar na primeira visita, o cara fala, ah, gostei, então vou botar uma POC aqui, que é o quê? Tá vendo backup? Então não, vou botar semana que vem a POC aqui. Cara, você não passou em nada. O cara, ele vai fazer aquela POC, ele não vai nem testar o seu produto. Ele vai vai deixar aquilo rodando lá 30 dias, depois vai tirar. Você não tem garantia nenhuma, você não sabe nem quem aprova a compra, você não sabe nem se o cara tem orçamento. Então você errou, você perdeu tempo, entendeu? Então você não seguiu um processo. Então, o que acontece? Sempre preciso fazer POC para provar o valor? Lógico que não. Eu conheço o Marcos há 15 anos. Sempre trabalhei com o Marcos, a gente sempre trabalhou junto. E eu chego e falo, Marcos, funciona, cara. Eu já implementei isso em 10 outros clientes. E o Marcos sabe, ele acredita na minha palavra. Ele fala, não, Ronald, confio em você. Acredito mesmo, eu sei, se você está falando, eu sei que funciona. Acabou, provei o valor. Pode acontecer de um cliente falar, olha, não, cara, mas então faz o seguinte, não precisa fazer POC não. Você tem um cliente que funciona isso? Tenho sim. Você pode me levar lá? Posso. E eu vou com esse cliente, num outro cliente, e ele vê lá tudo funcionando, e o outro cliente fala, olha, não, isso aqui está funcionando bem, levou 3 meses para implementar, levou assim, o cara acreditou. Não importa o que você vai fazer, se é POC, se é na palavra, o importante é que o cara acredite que o negócio funcione. Então você tem que quebrar essa etapa. Essa etapa é justamente fazer o cara acreditar, fazer que o cliente acredite, tá bom? Então isso é importante passar. Somente depois disso você vai mandar aquela tão bonita proposta para o cliente, que vai ter lá o valor, aquela proposta que o cliente vai receber e se der tudo certo ele vai assinar, né? Vai fechar com você e você vai trabalhar e ganhar essa venda. Então, isso daqui é um exemplo bom de como fazer a proposta, tá? Isso aqui são tópicos, depois eu vou passar também para vocês, só vou ler rapidamente aqui. Seria um sumário executivo, visão atual da empresa, recomendações principais, detalhes da solução, sumário de investimento, quanto que o cliente paga para você, pontos-chave, informação sobre suporte. É isso. Sua proposta tem que ter isso aqui, essa estrutura, tá bom? Isso é uma sugestão, mas se você usar isso aqui, não vai errar.